Como é que o cérebro sabe, assim, instantaneamente, a diferença entre o cheiro de café e o de grama cortada? Ou sei lá, como ele comanda nossos olhos para seguir uma bola num jogo com uma precisão absurda? Parece simples, né? Mas por trás de cada ação dessas existe uma rede de comunicação de altíssima velocidade. Uma rede com mensageiros muito, mas muito especializados. E é sobre os 6 primeiros desses mensageiros que a gente vai conversar hoje. Os nervos cranianos, de 1 a 6. Exato. Eles são as linhas diretas que conectam o cérebro ao rosto e alguns dos nossos sentidos mais vitais. E o nosso objetivo aqui, com base numa apresentação bem detalhada sobre o tema, não é só fazer uma lista de quem faz o quê. A ideia é mergulhar na lógica do sistema, sabe? Entender a gramática que os neurologistas usam para classificar esses nervos. Exato. Porque quando a gente entende essa gramática, a função de cada um deles, nossa, faz muito mais sentido. E é uma gramática que revela uma engenharia biológica impressionante. Esses nervos são a nossa interface fundamental com o mundo. Entender como a informação sensorial entra e como os comandos motores saem nos dá uma visão privilegiada da eficiência do nosso sistema nervoso. Então vamos começar por essa gramática. Antes de ir para cada nervo, a gente precisa entender como eles são categorizados, né? É aqui que a coisa fica bem interessante. Fica mesmo, porque é um sistema muito lógico. Vamos pensar em pares de opostos, tá? O primeiro par é aferente versus eferente. Ok. Aferente. Soa como algo que afeta o cérebro. É uma informação que está chegando. Exatamente essa é a ideia. Aferente é a via de entrada de informação. É sensorial. E o oposto, eferente, é a via de saída. É o efeito que o cérebro gera um comando motor. Entrada e saída. Aferente e eferente. Entendi. E os outros pares? O próximo é somático versus visceral. Somático tem a ver com o nosso corpo externo, tipo músculos esqueléticos que a gente move conscientemente, a pele, e visceral se refere aos órgãos internos, glândulas, músculos lisos. São as ações mais automáticas, sabem? Aham. Consciente e automático. Isso. E por último, geral versus especial. Geral são sensações comuns, como tato e dor, e especial é para os nossos sentidos especiais. O olfato, visão, paladar, audição e equilíbrio. Certo. Então, com essas peças, a gente consegue montar a descrição de cada nervo. Exatamente. Agora a gente tem o código para decifrar cada um. Perfeito. Então, vamos aplicar isso. Começando pelo primeiro da lista, o nervo olfatório, o número I. Ele sempre me pareceu o mais primitivo, quase. Um cheiro pode destravar uma memória da infância num segundo. E essa conexão direta com a memória não é coincidência, viu? O olfato é o único sentido que tem uma linha direta, sem intermediários, para as áreas do cérebro de emoção e memória. Por isso o efeito é tão poderoso. E na nossa gramática, o nervo olfatório é o exemplo perfeito de aferente especial. Vamos ver. Aferente porque é entrada de informação. Isso. E especial porque o olfato é um dos sentidos especiais. Perfeito. Ele é um especialista puro. A única função dele é carregar a informação de entrada de um sentido especial. É uma via de mão única, direto do nariz para o cérebro. Simples e elegante. O que nos leva ao número 2, o nervo óptico. Imagino que a lógica seja parecida. A mesmíssima lógica, mas a escala é completamente diferente. O nervo óptico também é classificado como puramente aferente especial. Também uma via de mão única de entrada. Isso. A diferença é a largura de banda. A quantidade de dados que o nervo óptico transmite da retina para o cérebro a cada segundo é monumental. É a nossa internet de altíssima velocidade com o mundo. Então, os dois primeiros são especialistas em coletar informações. Mas e quando o cérebro precisa agir? Aí a gente chega num trio bem interessante. Os nervos 3, 4 e 6. Oculomotor, troclear e abdutor. Todos eles para mover os olhos. Um trio que trabalha numa harmonia incrível. E aqui a gente introduz o oposto do aferente. Se aferente é entrada, a saída de comandos do cérebro é Eferente, o efeito. Exato. A principal função desses três é motora,
ou seja, eferente. E a gente classifica como eferente somático geral. Ok, eferente de saída, somático porque são músculos esqueléticos que a gente controla, e geral porque esse tipo de controle não é exclusivo da cabeça. Perfeito. Mas aqui surge uma dúvida que muita gente tem. Que eu tenho. Parece ineficiente, né? Por que 3 cabos diferentes para fazer basicamente a mesma coisa? É uma pergunta excelente. E a resposta é uma palavra: precisão. O movimento dos nossos olhos é tão complexo e exige um controle tão fino que a evolução optou pela especialização. Pensa assim, o nervo 6, o abdutor, só faz uma coisa: comanda um músculo que move o olho para fora. Um especialista. O nervo 4, o troclear, também controla um único músculo, que faz uma rotação complexa para a gente olhar para baixo e para dentro, tipo quando lê um livro. E o número 3, o oculomotor, fica com o resto do trabalho, o gerente geral. Exatamente. Ele controla a maioria dos outros músculos, mas ele é mais complexo. Lembra que a gente falou de visceral, das ações automáticas? Lembro. Nossas pupilas se contraem com a luz sem a gente pensar, por exemplo. Isso também é função dele. Função dele. E essa ação nos leva ao nosso próximo termo, eferente visceral geral. O nervo oculomotor é um cabo misto. Além dos comandos somáticos, para mover o olho, ele carrega comandos viscerais automáticos. Uau! Um comando fecha a pupila para controlar a luz e o outro ajusta o formato da nossa lente, o cristalino, para focar de perto ou de longe. Nossa, então dentro do mesmo nervo, do mesmo fio, coexistem 2 tipos de ordens de saída. Uma consciente, para eu olhar para a porta, e outra automática, para ajustar meu foco. É um exemplo brilhante de otimização. Puxa, minha cabeça tá dando um nó só com a complexidade dos nervos do olho. É muito detalhe, né? Dá para entender por que estudantes da área da saúde dedicam tanto tempo a memorizar cada detalhe desses. Com certeza. A teoria é a base, mas a fixação do conhecimento só vem com a prática, com a aplicação, com a resolução de problemas. É um volume de informação que precisa estar na ponta da língua. E falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer uma ferramenta. É só entrar em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas interiores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma forma excelente de transformar a teoria em conhecimento prático, sem dúvida. Pronto, agora que a gente já viu os especialistas em sentidos e o trio da precisão ocular, vamos para o gigante da turma. O nervo número V, o trigêmeo. Se os outros eram especialistas, esse aqui parece ser o canivete suíço dos nervos cranianos. E ele é o maior e talvez o mais complexo desse primeiro grupo, um verdadeiro multitarefa. E ele é perfeito para a gente juntar todas as peças da nossa gramática. O trigêmeo tem 2 funções principais e gigantescas, uma sensorial e uma motora. Vamos começar pela sensorial, a de entrada de informação. O que ele sente. Praticamente tudo no rosto. O vento frio na testa, a sensação da água no banho, a dor de uma afta, a pontada de uma dor de dente. Toda essa informação de tato, dor, temperatura da pele do rosto, dos dentes, da gengiva, é ele que coleta. E a classificação aqui é aferente somático geral. Aferente, de entrada. Somático, porque vem do exterior, e geral, porque são sensações comuns. Faz sentido. Pera, então é por isso que uma dor de dente terrível pode parecer que está, sei lá, irradiando pro ouvido ou pra têmpora? Exatamente por isso. Os 3 grandes ramos do nervo trigêmeo cobrem a área dos olhos, a maxila e a mandíbula. Mas toda a informação converge para o mesmo tronco nervoso. Aí o cérebro pode ter dificuldade em localizar a origem exata da dor. Que fascinante! E a parte motora, a função de saída do trigêmeo? A função de saída dele nos apresenta ao nosso último termo, e talvez o mais curioso: eferente branquial. Branquial, isso soa como brânquias de peixe. O que isso tem a ver com o rosto humano? Tem tudo a ver. O incrível aqui é que essa classificação nos conta uma história da nossa evolução. Durante o nosso desenvolvimento no útero, todos os vertebrados, nós incluídos,
formamos umas estruturas temporárias chamadas arcos faríngeos ou branquiais. Sério? Sim. Em peixes, eles viram as brânquias. Em nós, mamíferos, esses mesmos arcos se transformam em outras coisas. Ossos do ouvido, partes da laringe e os músculos na mastigação. Você está me dizendo que os músculos que eu uso para mastigar um bife são evolutivamente parentes das brânquias de um peixe. Exatamente isso. E como a origem embrionária desses músculos é única, os nervos que os controlam recebem essa etiqueta especial. Eferente, porque é um comando motor, e branquial, em homenagem a essa herança evolutiva. O trigêmeo comanda a força da nossa mastigação. Uau! Deixa eu ver se eu entendi a genialidade disso. O mesmo nervo, o trigêmeo, é o que me faz sentir um carinho na bochecha e ao mesmo tempo me dá força para triturar uma amêndoa. Perfeitamente resumido. É a otimização de espaço e função no seu auge. Uma lesão nesse único nervo pode, de uma só vez, anestesiar metade do rosto e paralisar a mastigação daquele lado. Que sistema! Do especialista absoluto, como o olfatório, até esse generalista complexo como o trigêmeo. Então, qual é a grande lição que a gente tira ao analisar esses 6 primeiros nervos? Muito profunda. Os 6 primeiros nervos cranianos são a linha de frente do cérebro. Eles lidam com percepções vitais, primárias, olfato, visão, e com ações motoras de uma precisão e força incríveis, o movimento dos olhos, a mastigação. E a tal da gramática? A aparente complexidade da gramática é, na verdade, o mapa que revela essa lógica. Entender essa linguagem não é só decorar termos, é entender como o cérebro se conecta e interage com o mundo. Mas o cérebro tem outros 6 para completar a dúzia. Se estes primeiros já governam funções tão essenciais como ver, cheirar e mastigar, fica a reflexão sobre o que os outros controlam: audição, equilíbrio, o paladar, até a fala. E como uma pequena falha em qualquer uma dessas fiações pode redefinir completamente